Olá, pessoal, muito bom dia, um ótimo domingão para todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência aqui, essa audiência internacional do Canal do Boi. Muitíssimo obrigado. Como sempre, eu costumo dizer que esse programa Domingão do Carlão também é na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje eu vou receber aqui, vou conversar com a Dora Zanini. A Dora Zanini é uma pessoa que eu adoro. Eu conheci a Dora lá no Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp, do COSAG, onde ela está sempre lá participando e trazendo as suas opiniões sempre contundentes a respeito do nosso agronegócio. Dora, obrigado pela sua presença e pela sua disposição de conversar comigo aqui no nosso Domingão do Carlão, viu? Olha, eu que agradeço, Carlão, é um prazer estar aqui. Quero cumprimentar a todos aqui, os ouvintes, os seus telespectadores, né? Os seus fãs, que eu também sou uma das suas fãs, e te agradecer muito de estar aqui e poder conversar um pouco e mostrar aí as minhas contundências, né, Carlão? Eu sou, como diz Roberto Rodrigues, eu sou casada com o agronegócio brasileiro. E a minha maior paixão é o produtor rural brasileiro. Então, eu estou aqui para tudo, para fazer tudo para defender esse cara. É isso aí, gente. Vocês aqui do Canal do Boi, vocês vão ver só que domingão extraordinário que a gente vai fazer aqui. E se vocês estiverem no nosso canal no YouTube, no Facebook, já logo se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você receber as nossas notificações, deixa o seu like, o seu comentário. Pode deixar o like agora, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar essa conversa. Bom, mas o negócio é o seguinte, eu já fiz esse comercial falando que a Dora está sempre lá contundente, falando no COSAG, defendendo posições muito firmes em relação ao produtor rural. Mas antes de começar a falar desse assunto, eu falei para ela, eu quero trazer aqui, aqui a gente a gente desnuda o nosso entrevistado primeiro, viu, Dora? A gente quer saber tudo, a gente quer saber o seguinte, onde que nasceu, onde passou a infância, como é que foi, essas coisas são mais importantes para mim do que qualquer outra coisa. Mas eu vou dizer só, eu sei que você não gosta disso, mas eu vou falar o seguinte, só para vocês verem como a Dora é diferente. O nome dela de verdade, vou te falar agora o nome dela de verdade. Você anote aí. O nome dela é. Pelo amor de Deus, eu sabia que você ia fazer isso. Maria Auxiliadora Ângela Lúcia Itália Junqueira de Andrade Barbosa Ferraz de Biasi Zanini. É isso mesmo, Dora? Parabéns por esse nome tão longo, bonito. Vamos começar por aí. Olha, você vê que coisa de louco, né? E no fim eu acabei ficando só, porque não tinha como assinar todos esses nomes, mas eram todos os nomes familiares. No fim, eu acabei ficando só com os. Você não pode escolher, eu tive que ficar com os dois primeiros, um sobrenome materno e sobrenome paterno. E ainda para completar, eu acabei me nominando quando eu era pequena. Tinha que ter um nome que eu soubesse falar. E aí, quando eu fui crescendo, no fim, acabei ficando Dora. Olha para você ver que não é nenhum de nada e todo mundo me chama de Dora Zanini. Pois é, todo mundo te chama de Dora. Essa história é uma história interessante. Eu acho até que a gente já devia começar esse papo para você explicar por que desse nome tão grande, o que houve aí. Foi um medo. Eu falo assim, olha, a minha mãe acabou me pondo. Na verdade, meu pai queria que eu chamasse Rebeca. E hoje eu tenho uma sobrinha que chama Rebeca. Mas, no fim, a minha mãe estudou aqui em São Paulo, e minha mãe estudou a vida inteira no Colégio Santa Marcelina, depois no Colégio Santa Inês. E a santa, que era protetora do colégio, era Nossa Senhora Auxiliadora. E meu pai fez uma viagem quando ela estava grávida, ela teve uma dificuldade muito grande no meu parto, teve eclâmpsia e tal. No fim, acabou me pondo Maria Auxiliadora e todos os nomes que eles gostavam, entendeu? E achou que não ia ter mais filho. No fim, ela teve mais 5 filhos. E eu aí fiquei Maria Auxiliadora e Dora, e aí é isso aí. Ô, Dora, deixa eu te falar, como é que da sua infância, sua infância foi passada onde? Aqui em São Paulo? Como é que foi a sua infância? Não. Olha, eu nasci, aliás, eu nasci aqui, mas eu acabei, eu nasci, fui registrada
em Sertanópolis, uma cidadezinha que é vizinho a Londrina, no norte do Paraná. Sim, Né? O perto. meu pai era comerciante de secos e molhados. Minha mãe era aqui de São Paulo, mas ela tinha uma irmã que era casada e morava lá. Foi passear lá, conhecer o meu pai. O meu pai é de uma cidade do interior de São Paulo, vizinha a Ribeirão Preto, que chama Viradouro. E Uhum. aí eles se conheceram. O meu pai tinha mais 7 irmãos e eles então abriram um armazém de secos e molhados. Meu pai tinha morado em São Paulo e ele trabalhava numa venda de um português, sempre teve muito talento para vendas e foi um grande comerciante. E aí ele mudou para o norte do Paraná, porque os irmãos já estavam lá, os meus avós, e começou a mexer com secos e molhados. Depois ele virou um comerciante de milho, de algodão, de café. E na década de 70, meu pai que levou a soja para o norte do Paraná. Ele ia buscar semente de soja em Não Me Toques, Passo Fundo, e começou, então, a divulgação do plantio da soja, que todo mundo pensa que é uma coisa rápida, mas eu até, quando foi lançado aquele negócio do pinhão manso e que queriam fazer óleo diesel de soja, tal, falei, não, uma cultura para se implantar nesse país demora 30 anos. Então, meu pai contava, e eu me lembro, já menina, mas ele chegava para as pessoas, por exemplo, para você, Carlão, e falava, Carlão, você não quer plantar soja? Aí você falava, seu Dito, meu pai chamava Benedito Zanin, seu Dito, como que eu vou plantar se eu sou cafeicultor? Eu sou plantador de algodão. Aí ele te falava, Carlão, eu te dou a semente, te dou o insumo, te dou o agrônomo para te ensinar a plantar e depois você vende o produto para mim. Se você precisar de um dinheirinho até você colher, você vem aqui que eu te empresto. E não cobrava nada. Então, meu pai acabou fidelizando e acabou sendo um grande comprador. Para você ter ideia, naquele tempo tinha a Neva, a Sambra, a Anderson Cleito, que depois se tornaram Cargill. A Anderson Cleito e essas empresas não conseguiam comprar um grão de soja naquela região ali de Londrina, porque o produtor só vendia para o seu Dito Zanin. Então, e ele bancava, comprava tudo com o dinheiro dele e depois vendia para eles. Aí, com o tempo, a Cleiton começou a dar dinheiro para o meu pai comprar para ela. Então, a Cleiton dava o dinheiro e meu pai comprava para a Cleiton, e aí a Cleiton... Então, foi assim que começou. Ele entrou no Mato Grosso, eu me lembro direitinho, eu era uma menina, em 77 teve um confisco da soja, e eu tenho um irmão que tinha ido para lá, ele entrou comprando em Maracaju, e ninguém quase plantava soja naquela região. E dali, você vê, meu pai já tinha uma fazenda ali, que eu te falei, entre Naurilândia e Bataguaçu, depois teve outra lá em Rio Brilhante, Cidrolândia, e depois foi subindo, acabou indo para Sonora, para Rondonópolis, ali Sonora é do lado de Pedro Gomes, que é vizinho de Rondonópolis, já divisa do estado do Mato Grosso, e naquele tempo não tinha nada. E esse país foi se transformando, e olha o que a soja fez, né, Carlão? Que Pois é, na orgulho verdade que eu tenho disso. não foi a soja que fez, né? Foi o produtor rural que fez, né? Essa turma que saiu, essa turma que saiu. Esse herói anônimo que eu defendo muito, e esse herói anônimo nesse país, ele é o grande, ele que merece todos os méritos, como diz o doutor Alisson Paulinelli, porque ele não tem medo de nada, ele não vai sair daqui, ele enfrenta duras penas, como você sabe, ele enfrentou governos militares, governo de esquerda, ele não precisa de governo, ele se toca sozinho. E nem se ele até agora, Carlão, não precisou de dinheiro de fora para fazer desse país um gigante, um celeiro do mundo. Agora o povo está falando aí em venda de terra para estrangeiro. Carlão, eu estou meio brava com isso. Vamos deixar esse assunto para daqui a pouco. Ainda tem mais umas coisas que eu quero saber. O seguinte: essa menina que cresceu lá em Sertanópolis, aquelas terras maravilhosas do norte do Paraná, como é que você se transforma
você veio estudar aqui em São Paulo, você fez Direito, mas antes, como é que é? Você foi preparada? Como é que era, naquele tempo, a educação das meninas? Que educação que você teve? Olha, naquele tempo as meninas estudavam em colégio de freira, né? É. Eu também estudei no Colégio Santa Marcelina de Botucatu, então fui educada porque a gente tinha que saber tocar piano, bordar, né? Coisas de assim, e os pais acabavam pondo as filhas para estudar nos colégios, porque lá não tinha nem asfalto, Carlão, não dava nem para a gente ir em Londrina, que já era uma cidade melhorzinha, colonizada por ingleses, que tinha colégios melhores. Mas não tinha asfalto, a gente tinha que ir de Rural Willis com a tracionado ou acorrentada as rodas, porque era um barro, aquele barro lá do norte do Paraná, que é aquela terra maravilhosa. E aí eu vim estudar em Botucatu e depois voltei para lá, porque aí já tinha a Universidade de Londrina, comecei a fazer faculdade lá, entrei até em serviço social, depois namorei, ia casar, fui fazer artes plásticas, que era belas artes, porque era o que era bonito, as moças tinham que ir por esse lado. E aí, depois de um tempo, eu vi que não era nada disso, que eu quis vir para São Paulo, voltei para a faculdade de Direito, me formei na FMU, sou advogada, depois fiz um curso de pós-graduação dos primeiros de Direito Ambiental, justamente para defender as coisas que os produtores faziam e que eram imputados a eles o que eles não faziam. Fui representante do produtor rural brasileiro no Código Florestal. Fui convidada pelo Aldo Rebelo e pelo Valdir Colato e fui a representante do produtor rural brasileiro no Código Florestal, que é esta maravilha que você sabe que está aí e que, às vezes, ainda ninguém sabe e não dá o mérito que ele tem, né? Pois é, eu já conversei. Aliás, eu estou até rouco de falar dessa história, porque o Código Florestal é um negócio bacana. O Roberto Rodrigues mesmo sempre fala que o código é tão bom que todo mundo ficou insatisfeito, nem o produtor não gostou, nem os ambientalistas não gostaram. Esse é o melhor sinal de que o código é muito bom, né? Por que essa dificuldade de implantar o código de uma vez por todas e fazer isso ser uma coisa que fale positivamente do Brasil, hein, Dora? O que você acha que falta? Olha, eu também não consigo entender, Carlão, porque não tem nenhum país no mundo que tenha um código como o nosso, você já sabe, está todo mundo cansado de saber. Eu fico muito preocupada e às vezes revoltada e acabo olhando e acreditando que realmente tem um interesse internacional muito forte em denegrir a nossa imagem no que tange ao meio ambiente por interesses financeiros, como você sabe o que acontece na Amazônia, nas ONGs, né, nas pessoas que fazem parte dessas ONGs e que acabam deturpando e a imprensa vem ajudando isso e a verdade realmente não é dita. Você veja agora há pouco tempo que nós sofremos aí as críticas que nós sofremos do presidente francês, né, do Macron, e que eles podem conseguir até alguma coisa importante no que tange ao beneficiamento da parte alimentícia, mas a produção que nós temos, isso ninguém vai conseguir, né, Carlão? Então, eu fico muito triste sobre isso. Antes de a gente entrar nesses assuntos mais espinhosos aí, como o Código Florestal, como venda de terra para estrangeiro, a gente tem uns assuntos aqui. Eu queria saber o seguinte: você hoje como produtora, onde é que estão suas fazendas? Qual é o trabalho seu hoje como produtora? Olha, eu herdei dos meus pais fazendas ali na região de Londrina. Então, as minhas fazendas estão no município de Sertanópolis. E eu tenho fazenda também lá em Pedro Gomes, ali vizinho a Sonora, né? Que foi, eu tenho fazenda então no Mato Grosso e tenho uma outra fazenda lá na região de Feliz Natal, já perto do Parque Nacional do Xingu, naquela grande fronteira de soja que tem naquela região de Sorriso. Eu estou ali perto, a cidade Feliz Natal fica ali entre Vera, Cláudia
né? E é já vizinho ao Parque Nacional do Xingu. E Eu tenho uma área lá também. você se dedica à plantação de soja, milho? Sim, não, eu tenho, no Paraná eu planto soja e milho, e no Mato Grosso também, soja, milho. Lá tem um pouco de gado nessa fazenda, que está até arrendada, né? Mas é desenvolvido também uma parte de pecuária. Mas eu, na verdade, sou produtora de soja e milho. Soja e milho. Vem cá, Soja como e é milho. que é? Porque assim, eu sempre digo que o agricultor, o pecuarista, enfim, o cara que mexe com a terra é um herói, né? Eu sempre falo que sempre tinha que ter uma estátua para o produtor rural, né? Que é alguém que pega seu dinheiro, joga embaixo da terra, confiando, né, de que, na minha ótica, assim, não existe ninguém mais otimista do que um produtor rural. Como é que você É, vê isso, ser produtora num mundo onde, vamos dizer assim, agora que a gente está falando de seguro rural, dessas coisas todas mais sofisticadas? olha, eu acho o produtor rural, ele é um jogador de pôquer. É um Uhum. jogador de pôquer. Porque a gente planta sem preço, como eu te falei, né? Sem ter subsídio, sem saber que preço. Nós estamos aí, a commodity está à mercê da Bolsa de Chicago, né? O valor. Então, a gente não sabe qual que é o preço que nós vamos vender e a gente tem que fazer tudo para dar certo, enfrentando aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, as agruras, porque até pouco tempo, agora estão tendo incentivos maiores para a gente poder fazer irrigação, etc. E tal, mas a gente enfrenta muitos fatores climáticos, né, Carlão? Então, isso é uma dúvida, porque você fica sempre jogando, e na verdade, um jogo. Não é Eu um também jogo concordo. na medida em que a ciência também, via Embrapa, tudo, ela vamos Sim, dizer assim, mas eu ela tem acho que nós só ajudado muito, né? chegamos aonde nós só chegamos onde nós chegamos por causa da Embrapa e desse herói anônimo que o doutor Alisson Paulinelli fala, que não precisa de dinheiro de fora, não precisa de governo, e é aquela luta insana pelo amor que tem. Eu tenho um amor pela terra, pela produção, e a gente planta, mesmo que não dê muito um ano, a gente volta a plantar o outro, a gente volta. A gente está sempre acreditando, né, Carlão? É uma coisa de assim que eu não consigo te explicar. É uma coisa de paixão mesmo, sabe? E não é só eu. A gente vê em todos os produtores cada vez estão mais empenhados em melhorar índice de produtividade, em melhorar tudo que tem de tecnologia. Quer dizer, ele é esforçado para trazer o melhor, né? Ô, Dora, vamos falar, ó, porque o povo já deve estar falando, pô, o Carlão está conversando com a Dora já faz 20 minutos e ela nem falou ainda de compra de terras por estrangeiros aqui no Brasil, essa coisa que está todo mundo volta e meia, como fala assim, aqui no sítio, aqui no interior, a gente fala sempre assim, volta Volta e meia. volta e meia o povo volta a falar desse assunto, né? E aí eu queria saber o seguinte, ô Dora, por que que você é tão enfática, né, contra esse projeto de lei aí que está rolando e por que que você acha que estrangeiro não pode ter terra aqui no Brasil? Olha, Carlão, isso é uma coisa que eu acho que tem que ser muito discutida e eu tenho conversado com outras pessoas, porque o que está aparecendo aí em live, em debate, é só quem é a favor, quem é Uhum. a favor da venda. Quem é contra não é convidado nunca para falar nada, entendeu? Pois, Então mas você não você vê aqui no Fala Carlão está sendo convidada e eu para quero que falar você tenha contra. todo o direito de Não, mas falar. eu sou radicalmente contra e vou te falar por quê. Primeiro, porque eu acho que vai ferir mortalmente a soberania nacional. Uhum. Segundo, porque eu acho que esse país é um país muito grande e você não pode fazer uma lei igual para um país desse tamanho, entendeu? Que vai poder vender 25% de uma cidade do mesmo tamanho do município do Rio Grande do Sul, do município de Santa Catarina, do município do Paraná, do município do Mato Grosso, que é muito maior, do município do Pará. Não pode. Isso tem que ser melhor debatido, tem que ter outros
outras conotações, levar para o parlamento. Não é assim. Eu sou absolutamente contra, Carlão, porque é o que nós temos de maior e de melhor. Não tem preço, fora a parte da soberania que tange a cidadania dos cidadãos brasileiros, é o que nós temos de mais valioso, que nós temos um país que tem terra e água que Deus nos deu, diferente do que não deu para os outros países. E nós estamos cumprindo o nosso papel, nós estamos produzindo, nós estamos ajudando a matar a fome do mundo, e nós temos perspectiva de aumentar isso muito mais, e nós conseguimos isso, Carlão, sozinhos, a duras penas, com a ajuda da Embrapa e do produtor rural brasileiro. Eu sou a favor de uma reforma agrária capitalista. Eu sou a favor da gente ter condições. Imagina, não tem um banco nesse país que financia a compra de terra para o produtor. Quer dizer, para o filho do produtor, porque são gerações. Esse cara se tornou um mestre, ele tirou o diploma da vida aprendendo a plantar, entendeu? E ele não tem condições, porque nas reformas agrárias familiares, as terras foram subdivididas. Por exemplo, um pai que tinha 5 mil hectares, 5 mil alqueires, tinha 5 filhos, cada um ficou com 1.000. Cada um tem 3 filhos, então vão ficando áreas pequenas, e esse cara que sabe plantar não tem condições de entrar num banco e financiar uma terra maior, que seja em outro estado, porque ele compete com quem vem aqui nessa situação de venda de terra, comprar com dinheiro valendo 5, 6 vezes a mais, como o dólar e o euro, e ele não tem financiamento para comprar, porque o banco financia um apartamento e uma casa por 35 anos, mas não financia a terra para um produtor por 5, um de carência e 4, porque com 4 ele paga, e além de dar de garantia a própria terra, ele pode dar de garantia a CPRs da produção, porque hoje tem empresas que fazem, por satélite, fazem avaliação, o índice de produtividade, porque dá o teor de argila, a localização, tudo isso. Eu não consigo entender isso, Carlão. E eu sou favorável, sim, que quem compre a última fronteira agrícola que nós temos são os netos e filhos de produtores que sejam cidadãos brasileiros. Esse cara é que tem que ter a chance de acabar de comprar as últimas áreas e continuar produzindo para o mundo. Na sua ótica, então, é o seguinte: você acha que deveria haver financiamento para a compra de terra? Aliás, é interessante esse assunto, né? Porque o cidadão pode comprar. Muito interessante. Nunca ninguém falou nisso, você tem que debater isso. É uma coisa interessante isso aí. Eu queria até aproveitar aqui e falar para o pessoal dos bancos aí que conhece aqui, não perde nenhum, falar, Carlão, por que não pode? Eu queria que vocês viessem aqui explicar para nós, né? Por que, se isso não pode, não é interessante para os bancos? Existe alguma lei proibindo isso? Até uma coisa interessante aqui. Ô, Dora, deixa eu te colocar um pouquinho de pimenta nessa história sua aí. E eu sou um leigo nessa história, eu fico imaginando o seguinte: em que medida que isso pode afetar a soberania nacional, como você fala? E falar em soberania parece um papo mais de esquerda, e é interessante ver que uma produtora rural que não é de esquerda está defendendo algo que é bem próximo ao que a esquerda defende. Isso é um aspecto. E os aspectos 2 é o seguinte: os gaúchos, os catarinenses, os paranaenses, todo esse povo que você mesmo afirmou são pessoas que construíram o agronegócio, que são os heróis anônimos, a maior parte deles é tudo gente que descende de estrangeiros. Não é uma contradição isso? Então, inclusive, outro dia me posicionaram isso. Olha, eu sou cidadã, meus bisavós eram húngaros, eram russos, eram isso, era aquilo. Os meus também são italianos, mas não tem nada. Olha, eu tenho cidadania, estou tirando, inclusive, cidadania, ainda não está pronta a minha cidadania italiana. Mas isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Isso não é o mérito é quem vive aqui, o estrangeiro que não. É claro que nós tivemos que ser colonizados por outros países, Carlão. Então, não adianta querer embolar essa parte no mérito da questão, porque isso não tem a ver. Porque hoje nós vivemos aqui, nós demos
tivemos a nossa vida, criamos nossos filhos, os nossos netos aqui. Quer dizer, essas gerações se fincaram aqui e se tornaram brasileiros. Eu estou falando, não podemos confundir, de estrangeiros hoje multinacionais que querem vir comprar o que de mais valioso nós temos, que é o nosso solo, e simplesmente para tirar dinheiro, porque isso é evidente. E as pessoas que têm interesse e têm debatido a favor disso, são pessoas que têm interesse em fazer a intermediação dessas terras, né? Que têm interesse nessas vendas, que vão ganhar dinheiro com isso, e que não estão pensando no que vai ser o futuro disso. Porque o Blairo Maggi é uma pessoa que eu respeito, que foi ministro da Agricultura, né? E é uma pessoa respeitada, que também tem essa visão. Quer dizer, as multinacionais vão comprar a terra para plantar e depois elas mesmas vão comprar para exportar. Quer dizer, é uma coisa que eu acho que vai ser um verdadeiro absurdo. Então, é uma coisa que tem que ser muito discutida, e eu tenho certeza, Carlão, que o produtor rural brasileiro, que já mostrou força no tratoraço que teve agora em São Paulo, vai se levantar no Brasil inteiro. O presidente da ProSoja é contra, o presidente da ProSoja do Mato Grosso é contra, as federações de agricultura, por exemplo, a Federação da Agricultura do Paraná, eu sei que o presidente é o Age de Meneghetti, também é contra. O Tirso Meirelles me disse que é contra, que está no lugar do doutor Fábio, que é o vice-presidente da FAESP. Então, eu acredito que não passa na Câmara dos Deputados, muito embora o presidente já disse que vai vetar, e a turma que é a favor fala que não, que é para pôr dinheiro, que é para ter capital de fora. Nós não precisamos. Se até hoje nós subsistimos e chegamos aonde nós chegamos sem capital de fora, nós não precisamos. E mais, Carlão, quero que você veja um tema importante para debater aqui sobre a lei do agro, que também vai prejudicar muito o produtor. Né? Quer dizer, você tem que. Isso é uma coisa que é mais delicada e mais técnica, mas tem pessoas importantes que você deve trazer aí para poder explicar. A questão de empréstimo de fora e sobre o negócio dos bancos que não emprestam dinheiro para comprar, mas tem fundos, bancos de fora que emprestam e não tem interesse nem que o produtor pague, porque daí eles já vão pegar a terra pela lei do agro direto do produtor. É uma maneira indireta, né, de se adquirir financiando e se o produtor não pagar. Então, tem que ter muito cuidado, é um tema muito sensível, que requer muito debate, que eu tenho fé e esperança que não deve e não pode passar, Carlão. Maravilha, olha, eu tenho fé e esperança de que mais pessoas possam vir aqui debater sobre esse e outros temas. E a única coisa que não é nem fé nem esperança é que o nosso tempo aqui esgotou. A gente já está conversando aqui faz mais de meia hora. Eu queria agradecer imensamente, então, a presença aqui da Dora Zanin, que é uma defensora, como ela mesma gosta de falar, eu sou defensora do agricultor brasileiro. Ô, Dora, super obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço a todos, obrigado, contem comigo sempre, viu? E tudo de bom, um bom domingo a todos. É isso aí, gente. Esse foi mais um Domingão do Carlão aqui pelo seu Canal do Boi. Muitíssimo obrigado pela sua audiência nacional e internacional. E se você estiver nos vendo através do YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e eu espero que vocês tenham um ótimo domingo, maravilhoso, um domingo extraordinário e uma semana ainda melhor. Um forte abraço e eu vejo todos vocês domingo que vem aqui no seu Domingão do Carlão.